Vamos iniciar esse momento orando. Algum dos irmãos que esteja com vontade de começar orando, por favor. Aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos cantar agora um louvor, Conhecerei, falando sobre o nosso desejo de conhecer a Deus. É isso que a gente veio aqui fazer na igreja, é conhecer mais a Deus, adorar os irmãos em conjunto. Vamos cantar.
A gente, ao invés de dividir de homens e mulheres, porque nós temos aqui um grande percentual de mulheres, a gente vai dividir um lado e do outro, certo? Pode ser assim? Ela é dividida assim. Maravilhosa graça, volta só um pouquinho, dali. Maravilhosa graça. Não. No refrão. Graça que maravilhosa graça. Essa parte todo mundo faz. Graça que maravilhosa graça. Aí, essa parte aqui era destinada aos homens, mas agora nós vamos dividir pro lado de cá, certo? E vamos fazer uma repetiçãozinha esse lado de cá. Pode ser? Esse lado aqui vai cantar. É imensurável. Graça que maravilhosa graça. É imensurável e sem fim. Sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa. É suficiente para mim. Para mim. Para mim. Vamos tentar, a gente faz. E a segunda parte que vem a partir daí, que é maior que a minha iniquidade. Aí esse grupo aqui canta. E no final aqui, ó, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar, todos cantam juntos de novo. Pode ser? Vamos testar só o refrão, certo? Vamos aprender. Graça que maravilhosa graça. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, a Deus louvar. Vamos para a segunda parte. Maravilhosa graça, traz vida terrenal, por Cristo perdoado, com a unção real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Terminou. Pode sentar, irmãos. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24. A gente pode ler a partir do versículo 1. A gente pode até ler em conjunto se os irmãos quiserem. Deixa eu só lembrar. A gente vai ler do 1 até o 15 em conjunto. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares, pode ser? Vou usar essa versão aqui para ficar igual a de todo mundo.
Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e Naor, habitaram ali no Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei concessão das montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e os perezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei responsa diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Esse texto normalmente a gente lembra quando é mês da família, né? Mas hoje, quando eu estava estudando para a lição das crianças, eu entendi de uma forma diferente também. Não uma forma diferente, o texto continua sendo o mesmo, mas uma aplicação diferente. Nas crianças, a gente vai começar um livrinho agora que se chama Certo ou Errado. É um modo da gente descobrir o que Deus tem a nos dizer e como nós devemos nos portar. E nesse contexto aqui de Josué, ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele era o líder do povo dele, naquele momento, no final da jornada já, mas ele estava com a decisão de servir a Deus. Nós estamos num momento de decisão de líderes, e nossos líderes às vezes não vão seguir as ordens de Deus. Mas nós individualmente, nós temos um poder dentro das nossas vidas, dentro das limitações, obviamente, e nós temos um poder de influência em outras pessoas, mesmo que não sejam muitas. Pode ser só entre nossa família, entre parentes próximos, mas nós temos um poder de influência, nós temos responsabilidade diante de Deus quanto a isso. Então, quando Josué decidiu seguir a Deus, ele tomou uma decisão muito difícil, que era ir contra o povo que era totalmente rebelde. E não vamos dizer que o nosso povo não é rebelde também, porque nós somos rebeldes sim. Nós não seguimos a Deus em muitas áreas da nossa vida. É uma decisão diária, é uma decisão difícil, mas é uma decisão certa. Então, nesse momento, especialmente de eleições, é uma coisa que nós vamos lembrar. Que mesmo que o nosso líder
líder não venha seguir a Deus, nós vamos continuar orando por ele e tomando a decisão certa diante de Deus. Isso quer dizer que às vezes a gente vai ter que ir contra os princípios que o país prega, as leis, no sentido de princípios mesmo. Então, oremos para que também sejamos sábios para tomar boas decisões, tanto na escolha do líder como nas nossas decisões diárias. Então, vamos tirar um tempinho agora, lembrando dessa nossa semana que estamos dedicando para orar pelo nosso país, aproveitando esse memorial que nós temos do 7 de setembro, mas orando pelas nossas decisões. Como é difícil decidir em um mundo que já impõe um padrão que é contrário a Deus. Então, oremos para que tenhamos sabedoria. Outro irmão que esteja com vontade de orar, por favor. Santo e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, enviando o seu Filho, Senhor, para morrer na cruz do Calvário em nosso favor, para levar sobre ele as nossas iniquidades e nos conceder salvação, redenção, nos conceder, Pai amado, voltar a ti. Nós te louvamos e te agradecemos por essa grandiosa graça que o Senhor nos concedeu. Queremos, Pai, neste momento, colocar diante de ti esse momento, esse pleito eleitoral que se aproxima, Senhor, aonde, Senhor amado, nós ficamos aflitos, ficamos angustiados em pensar e que não temos bem, Senhor, a quem escolher, porque sabemos que todos são iguais, são homens, pecadores, corruptos por natureza, não dizendo por modos, mas corruptíveis, corruptos por natureza. E nós ficamos aflitos, Senhor, porque também temos nossas fragilidades, nossas fraquezas, e tememos, Senhor amado, que o nosso país caia na mão de alguém que venha a ser totalmente contrário àquilo que é a tua vontade. Nós sabemos que não vai haver um perfeito, Senhor, mas queremos te clamar que o Senhor venha nos dar um que venha a ser menos mal, Senhor. Um que não venha, Senhor amado, apoiar, conduzir, aceitar, admitir tantas coisas contrárias a ti, para que o nosso país não caia, Senhor amado, mal aos teus olhos. Porque nós sabemos, Pai, que se o homem se levanta, se o Senhor se levanta a favor do homem, ninguém pode impedir. Mas se o Senhor se levanta contra o homem, quem pode te resistir, Senhor? Tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia daqueles que irão, Senhor amado, ser eleito, que o Senhor direcione e conduza esse pleito, que o Senhor direcione cada um de nós também, Senhor, na hora de votar, na hora de escolher. Pai amado, que a tua luz brilhe em nossa mente, que o Senhor fale aos nossos corações, para que realmente possamos escolher aquilo que está na tua vontade. E que, Pai, seja quem for ele, que o Senhor tome a frente, direcione, conduza, e que possamos, Pai amado, viver embaixo da tua graça. E que ainda, Senhor amado, que tenhamos que passar por alguma aflição, por alguma angústia, que seja por causa de lutas contra o Evangelho, lutas que tenhamos que passar por causa do Evangelho. Que o Senhor, Pai amado, revista a sua igreja de graça, de poder e de sabedoria para lidar com as dificuldades, porque nós não temos promessa de governos bons, de boas esperanças para a igreja. Nós sabemos que a igreja, ela tem que ser perseguida, ela tem que passar por essas aflições, Pai amado, até que Cristo venha. A tua palavra não promete outra coisa, mas que o Senhor faça segundo a sua vontade, mas nos conduzindo, Senhor, nos ajudando a vencer o mal, as nossas fraquezas, que não venhamos a negar Jesus, Pai, por causa de uma luta ou de uma dificuldade, mas que possamos, Pai, glorificar e enaltecer o teu nome todo o tempo, para a glória e louvor do teu nome. Nós te clamamos nesta noite, que o Senhor opere, Pai, maravilha em nosso país, que o Senhor opere na mente da tua igreja, não só a igreja local, mas toda a tua igreja em nosso país, Senhor. Que todos nós tenhamos sabedoria, que não venhamos, Pai, estar debatendo entre um e outro por causa de A ou de B, mas que estejamos de joelho aos teus pés, clamando a ti pelas tuas misericórdias, pela nossa nação. Muito obrigado, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor atende as nossas orações, e nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos ficar mais uma vez de pé, vamos cantar músicas que remetem a esse período, que lembramos tanto da nossa pátria. Minha pátria para Cristo.
Nós vamos tirar também um tempo para orar por nossa igreja, para orar pelas ofertas pelo sustento que o Senhor tem nos dado e agradecer a Ele por termos também condições de prover sustento para as nossas famílias. E também agradecer a Deus pelo privilégio que também é ofertar a Ele, ainda que seja pouco. Às vezes nem sempre a gente está podendo ajudar a igreja, ofertar ao Senhor, no caso. Mas damos graças a Deus porque Ele tem provido as nossas necessidades. Bora. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estar aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor, por termos um tempo para destinar a Ti e também aprender a Tua palavra, Senhor. Obrigada pelas oportunidades que nós temos nas nossas vidas de ter o sustento, de ter trabalho, de estudar. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, Senhor, a ver estas oportunidades e também honrar o Senhor em tudo que estivermos fazendo, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Continua, Senhor, nos abençoando e abençoando os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelas ofertas que têm sustentado a Tua igreja e têm sustentado os missionários no campo. E nós te agradecemos, Senhor, por fazermos parte dessa obra. Continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar mais uma vez ao Senhor. O Tu és fiel. É uma música conhecida, então dá para ficar de pé.
Ok, as crianças podem vir, a gente vai orar com elas. Quem que vem ali? Está de olho em vocês, viu? Vocês correndo aí. Ok, vamos. Tem dia que tem 10, tem dia que tem 3. Não tem problema não. Vamos em frente, né? Desistir é que é o problema. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por Benjamin, por Melinda, por Ana Júlia, que estão aqui, por aquelas crianças que também não puderam estar. Que o Senhor esteja cuidando delas, protegendo-as, dando crescimento saudável, que possam aprender a Tua Palavra e nela ser encaminhadas suas vidas. Que a Tua proteção, sabedoria, especialmente para os seus pais, aquelas pessoas que cuidam delas, sejam sábias para conduzir essas crianças, né, de acordo com a Tua vontade. Abençoa todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok. Quem puder abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. É o texto que dá sequência aos nossa leitura aqui, no decorrer desses últimos meses. O capítulo 6 encerra. Na semana passada a gente fez algumas reflexões em cima desse texto, no finalzinho do capítulo 3, quando Jesus chega na região de Genezaré, depois que vem daquela viagem lá do Mar da Galileia com os discípulos, e ali ele também atende a muitas multidões, mas ele vai falando com todas as pessoas, pregando o Evangelho ali nas aldeias, naquela região, em todas as cidades, e todas as pessoas acabam sendo beneficiadas por ele. Muitos vêm em busca realmente do milagre, do show, de querer ver Jesus fazendo milagres e de ser curado, de ser beneficiado de alguma maneira pelo poder que ele manifestou e que ele demonstrou que tinha. Agora, no capítulo 7, nós encontramos mais uma situação de oposição de um grupo que a gente já conhece de outros textos, e começa a ter uma nova oposição em torno de um assunto também ligado às tradições dos judeus. Em outros momentos, Jesus enfrentou a oposição dos fariseus em virtude de suposta desobediência ao mandamento da guarda do sábado, e também outros momentos ali que eles estavam observando ali Jesus fazer algumas obras no sábado e tudo. Então, agora eles estão de olho em Jesus também por outros motivos, né? Aliás, por qualquer motivo, na verdade, né? O texto aí do versículo 1 deixa bem claro aí que chegaram a Jesus, eles vieram
até Jesus, e vindos de Jerusalém. O versículo 1 diz isso. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Então, essas pessoas estavam a mais de 100 quilômetros de distância, na Judéia, em Jerusalém, e vieram para Jesus. Eles tinham um propósito, eles vieram com uma missão, eles tinham bem claro na mente deles o objetivo deles, chegar a Jesus. E observe que o versículo 2 diz assim: e vendo que alguns dos discípulos dele, então esses homens que são categorizados aqui como fariseus e escribas, viajaram mais de 100 quilômetros, 140 quilômetros, para observar. Eles estavam querendo olhar, ver, procurando alguma coisa para acusar Jesus de algum erro, de alguma quebra de mandamento, de algo que Jesus pudesse tropeçar ali e poder ser acusado por eles de alguma falta. Então é interessante que os judeus tinham esse negócio, né? Esses judeus, eles brigavam entre si, né? Jesus já era um judeu, nascido lá em Belém, da Judéia e tudo mais, fazendo bem, curando pessoas, alimentando multidões, acalmando o mar, tirando pessoas de sofrimento, diminuindo a violência em determinadas regiões. Lembra dos Gerazenos lá, que viviam com medo daquele homem que estava possesso, curando enfermidades. Então, ele veio fazendo tudo isso, e os judeus não aceitaram isso, né? Quiseram destruir Jesus. Mas a gente vê as características, né, do caráter dessas pessoas, querendo observar cada detalhe. Esse era o papel deles, essa era a missão deles, observar e fazer acusações contra Jesus. Então, isso deixa bem claro, até por ensinos posteriores de Jesus, de que todos aqueles que quiserem fazer o bem, que quiserem fazer algo parecido com Jesus, ser seguidor dele, de alguma maneira vai sofrer esse tipo de perseguição. Sempre haverá fariseus e escribas que vão buscar meios de acusar, de acusar os cristãos de alguma maneira para trazer culpa, responsabilidade contra eles, tirar de si o foco dos erros, dos próprios pecados, para lançar em cima daqueles que são seguidores de Jesus algum tipo de acusação, e de modo que, se não tiver algo grave, eles vão achar alguma coisa, uma fofoca qualquer para poder acusar. É buscar qualquer motivo. O que interessa é achar alguma coisa para levar a acusação contra os cristãos. Isso aí é uma coisa bem real. Estou dizendo que não haja cristãos culpados de alguma coisa, mas eu estou dizendo que, mesmo que não sejam, sempre tem os fariseus e escribas que vão em busca de enxergar, de buscar, de procurar os detalhes para trazer alguma fofoca, algum tipo de maledicência ou acusação para prejudicar os cristãos. Os fariseus e escribas, os escribas são bem conhecidos porque eles eram os estudiosos da lei. Os fariseus eram como que os cumpridores mais, vamos dizer, fervorosos, aquelas pessoas que conheciam da lei, ouviam dos escribas, por exemplo, e dali eles eram os cumpridores, aqueles que obedeciam, que eles chamavam de lei de Moisés, e todas as pessoas deveriam seguir o exemplo deles e seguir os mandamentos que eles mesmos colocassem para o povo, dizendo: olha, isso aqui é a lei de Moisés, né? E assim o povo tinha de obedecer. Quem não obedecesse era acusado de alguma maneira. Então as pessoas tinham um certo medo dos fariseus, né? E eles eram tidos como muito radicais mesmo, fervorosos cumpridores da lei de Moisés, segundo eles mesmos, né? E as pessoas também às vezes aceitavam isso como verdade. Ocorre o seguinte: olha a acusação que eles fazem contra a Jesus, né? Ele vai acusar Jesus porque ele fala dos discípulos, mas na verdade eles estão jogando uma responsabilidade para Jesus, tanto que eles nem foram aos discípulos diretamente para reclamar. Eles foram logo a Jesus: olha, alguns dos discípulos dele, né,
comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí no versículo 7 vocês encontram aí os fariseus e os escribas falando com Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Essa foi a questão que eles levantaram. Curiosamente, quando a gente vai lendo, a partir do versículo 1 aí, do versículo 2, ele diz assim, que eles viram que alguns dos discípulos de Jesus não comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí o versículo 3 coloca, não sei se as Bíblias de vocês têm uns parênteses, algumas têm, né? Coloca uma observação dizendo assim, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e até camas. Certo? Aí depois, diante dessa explicação, observe que Marcos está trazendo uma explicação para o leitor do livro. Ele está escrevendo com destino a alguém. A escritura que ele está fazendo, ele tem um destinatário. Se ele se ocupou com detalhes a esse tipo de explicação, dizendo, olha, os judeus sempre lavam as mãos, eles fazem aspersão quando voltam das praças, eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando eles voltam da praça, eles não comem nada sem antes se aspergirem, eles se lavam, né? E há muitas coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então esses homens receberam uma tradição que o texto aqui nos mostra que era a tradição dos anciãos, dos antigos, dos mais velhos, dos antepassados, e essa tradição envolvia esse tipo de cuidado. Vai comer, tem que lavar as mãos, senão você estaria impuro se não lavar as mãos. Você veio da praça, veio da rua, você pisou em um lugar que tem outras pessoas, os gentios, samaritanos, até pessoas que poderiam estar doentes lá, e vocês estavam no mesmo ambiente deles. Chegar em casa tem que se aspergir, como se fosse um banho, né? Hoje, como a água era muito escassa, talvez, né? Talvez hoje todo mundo conheça a história da doença da Covid, e aí muita coisa acontecia. Logo no início, aquela preocupação, né? Você saía na rua, quando voltasse, você entrava sem roupa dentro de casa, né? Deixava a roupa lá, botava gasolina, tacava fogo para queimar, né? Para não ter nenhum resquício. E você só entrava dentro de casa depois de passar meia hora debaixo d'água com água sanitária, né? Meia hora ali de molho. Era desse jeito. Né? Não, mas era assim. Não era assim, não. Lá em casa, pelo menos, eu só entrava depois de tomar um banho. Eu quase fiquei branco. E tanta água sanitária em cima de mim. Né? Então, era um cuidado que as pessoas tinham por conta do bendito. O maldito vírus, né? Não sei. Então havia isso. Então essas pessoas tinham um cuidado com alguns ritos que eles entendiam ser necessários para que eles fossem purificados de alguma contaminação, algo que contaminasse eles. Então Marcos se ocupa, ele gasta ali um textinho para explicar o motivo. Eles tinham recebido essa tradição. Agora eu vou perguntar para vocês, diante disso, se ele se ocupou aí explicar detalhadamente essas tradições que eles receberam de lavar, de quando saísse da praça, voltasse para casa, tinha que se aspergir para dar aquele ar de pureza e tal, você acha que Marcos estava escrevendo para judeus ou para estrangeiros? Por quê? Por que ele estava escrevendo para estrangeiros e não para judeus? Porque se fosse para judeus, ele não precisaria
explicar tanto. Está notando? Ele não precisaria explicar tanto. Olha, os judeus fazem... Olha, se ele está falando com os judeus, eles sabem. Para que explicar esses detalhes todos? Os judeus já sabiam disso. Então, na verdade, Marcos é um escritor para os gentios. Ele está trazendo uma mensagem para os estrangeiros, particularmente os romanos, que era o povo que dominante lá. Então, na época que ele escreveu isso, ele estava escrevendo para crentes do Império Romano, não necessariamente judeus, mas especificamente para os gentios. Ele estava explicando coisas das tradições dos judeus para pessoas que não eram propriamente daquele povo ali, né? Então havia esse motivo. Então ele tem um propósito, o livro tem um propósito também com isso, de trazer uma mensagem para os estrangeiros, para os gentios, de modo que eles pudessem ter paz e ter tranquilidade em relação ao ensino verdadeiro de Jesus. Ele está mostrando agora, quer mostrar que Jesus trouxe uma luz em cima daquilo que estava ali meio embaçado em relação aos cuidados que aquele povo tinha. E eles se achavam melhores do que os outros, por conta desses rituais e desses exageros no que eles chamavam de purificação. Aí Jesus vem e traz luz para cima disso aí, para mostrar qual era o propósito do mandamento, para que os gentios que não se dedicavam a esses rigores ritualistas, né, de fazer esses rituais, para que eles sentissem paz, como o ensino de Jesus, que ele veio trazer leveza para o povo, né? Então, Marcos vem com essa proposta aí, explicando exatamente esse significado verdadeiro que Jesus quis dar para os mandamentos, né? De fato, havia um mandamento para lavar as mãos. Esse mandamento se encontra lá em Êxodo capítulo 30, versículo 18. Essas eram instruções, foram instruções dadas por Deus a Moisés para que ele cumprisse em relação aos sacerdotes. Então ele diz no capítulo 30 de Êxodo, né, no segundo livro da Bíblia, quando esse era o período ali em que o povo andava peregrinando e Deus estabeleceu um lugar para adoração e uma tenda no centro do arraial. Havia uma tenda que ele chamava tenda da congregação, e era ali onde era feita a adoração, o culto, o sacrifício, no meio ali. E tinha pessoas que foram destinadas ou reservadas, consagradas para esse ofício de sacerdotes. E aí Deus diz como é que deveria ser o ofício deles. Deus explica para Moisés como é que deveria ser. E uma das coisas é essa aqui: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar. Então já dá a posição onde vai ficar esse lavatório ali, essa bacia, né? Que era de bronze. Ele deve ficar entre a congregação e o altar. E deitarás água nela. Uma bacia que naturalmente ia botar água nela, né? Aí ele diz, ó, nela, nessa bacia com água, Arão era o irmão de Moisés, que foi o sacerdote maior, o sumo sacerdote ali, o primeiro. E os filhos de Arão eram os outros sacerdotes, e os sacerdotes deveriam ser descendentes de Arão, certo? Os filhos de Arão, netos e assim por diante. Era dessa linhagem de Arão que seriam os sacerdotes. Então ele diz, ó, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Então realmente havia uma ordem de Deus para esse tipo de procedimento, que era no momento em que eles iriam para fazer o sacrifício lá na tenda da congregação, né, naquela área específica destinada para o culto e para o sacrifício. Então o sacerdote, que era aquele intermediário que realmente ia participar juntamente com os ofertantes do sacrifício, eles deveriam se dirigir àquela bacia e lavar as mãos e até os pés. Então era uma coisa cerimonial, era uma cerimônia, um rito que ele faria,
que tinha um simbolismo de lavagem, de purificação. Não é que aquilo ali lavasse as mãos e fosse ficar purificado do pecado, mas simbolizava isso, né? Por meio das mãos a gente, as nossas mãos são os que pecam, nossos atos, como a gente faz as coisas com as mãos, etc. e tal. E as mãos ali simbolicamente estavam sendo purificadas com água, né? Eram simbólicos isso aí, né? Então, não havia uma ordem expressa dada por Deus para que, antes das refeições, as pessoas lavassem as mãos, porque senão estariam impuras. Não tinha essa ordem. Isso era uma questão que poderia ser adotada costumeiramente por questão higiênica, né? Em termos de simbolismo, Deus estabeleceu cerimonialmente essa limpeza aí dos sacerdotes. Não havia uma ordem de Deus na lei para que as pessoas obrigatoriamente lavassem as mãos antes de se alimentar, certo? Então essas coisas vieram a acontecer já na época do exílio, por exemplo. Você sabe que o povo foi levado cativo para o exterior, foram levados pelos babilônios, pelos assírios inicialmente, depois pelos babilônios, né? Então eles passaram muitos anos fora da nação, fora do país deles, e corria o risco deles esquecerem das tradições deles. E aí alguns com aquele intuito, né, depois do exílio, depois no retorno, né, para a terra, para não perder aquelas tradições antigas, a lei e tudo, aí eles começaram a criar algumas regras, alguns costumes, de modo as pessoas ficarem mais lembradas do passado, da lei de Moisés, né, aquela coisa toda, para eles sempre lembrarem, ter aqueles ritos para sempre ficar lembrando. Nós temos um rito que a gente faz costumeiramente porque Cristo determinou fazer isto em memória de mim. Comer do pão, beber do cálice, fazer aquela cerimônia da ceia até que ele venha. De modo que a gente fica ali para um rito, para ficar lembrando daquele sacrifício feito por Jesus, certo? Mas os ritos que estabeleceram foram muito poucos. Além desse, mais questão batismo, né? E a gente não tem outra regra cerimonial a ser cumprida assim, explicitamente dada por Cristo, né? Então, eles começaram a criar regras, algumas com um propósito que parece legítimo, de restaurar a lei, né? Então, a lei, a gente tem que retornar a lei, a gente precisa estar sempre com a lei na nossa mente. Aí começaram a criar determinadas regras, como se fosse assim, a lei está dizendo isso e a gente vai dizer como é que a gente vai cumprir isso. Então, inventaram alguma coisa ligada a essas mãos, por exemplo, né? Um exemplo, né? Não sei porquê, talvez lembrando dessa situação de Arão, mas não tinha uma regra, uma ordem de Deus para dizer assim, tem que lavar as mãos antes das refeições, não tinha. Mas eles foram acrescentando e foram colocando várias coisas. Quando a gente chega lá em livro, por exemplo, de Atos, capítulo 1, ele fala da distância distância de um sábado. Eu anotei aqui esse texto. Capítulo 1, versículo 12, diz assim, de Atos, diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então eles tinham até um costume, já tinha até uma medida que era a jornada de um sábado, como se dissesse assim, no sábado, que Deus já tinha dito para guardar, para eles se absterem de trabalhar no sábado, eles podem caminhar até 1 quilômetro. Jornada de um sábado, ou seja, você só pode caminhar um determinado percurso, a certa distância. Mas isso não tem estabelecido na lei. Deus disse que era para guardar o sábado. Não trabalhar, nem os empregados dele deveriam trabalhar, nem ele, nem os empregados, nem os animais, deixar quieto lá, descansar, né? É um dia de contemplação para adorar ao Senhor. Mas dizer assim, não pode caminhar 1 quilômetro, ele não disse. Mas eles criaram. Foi o acréscimo. Jornada, por isso que já surgiu aquela expressão, jornada de um sábado. O que é a jornada de um sábado? É a distância que você pode andar no sábado, no máximo. Depois disso você está pecando e pode ser apedrejado, né? É desse jeito. Então, aí Jesus curou no sábado, certo? Fazer o bem no sábado nunca foi proibido, certo? Nunca foi proibido. Para eles era. Então, eles poderiam no máximo
conservar a pessoa ali naquele estado. Se fosse fazer qualquer melhoria na saúde da pessoa, já seria trabalho, isso seria proibido, poder morrer. Não pode fazer o bem, dizer assim, melhorar a vida de alguém. Se alguém está doente e a pessoa for curada, epa, não pode. No sábado isso não pode. Então isso foi criação dele. Deus nunca disse isso. Tá? Os exageros que acontecem quando as pessoas vão criando suas próprias doutrinas, suas próprias tradições. Então existe esse risco, né, que acontece exatamente, esse risco aí de acrescentar e a gente cair em erros realmente. Então agora a gente vê essa preocupação que eles tiveram, parecia ser legítima, de não esquecer da lei. O problema é que acrescentaram coisas que não eram ditas por Moisés nem pelo Senhor, né? Então havia algumas coisas que os fariseus eram os mais exigentes nisso aí, né? Era o top, né? Assim, quer saber quem cumpre a lei? Os fariseus. Quer saber quem sabe cumprir a lei? Os fariseus. Quer saber quem sabe o detalhe de como você vai proceder? Os fariseus, né? Eram os craques, né? É o quê? Aí Jesus chega e diz que eles não cumpriram. Porque eles colocavam peso sobre Exatamente. Perfeitamente. Então aí Jesus vai chegar agora para trazer luz, para iluminar esse negócio. Então alguém tivesse saliva, fluxo de saliva, era uma pessoa impura. Uma mulher que estivesse menstruada, algum fluxo de sangue, era uma pessoa considerada impura. Os ídolos, né, para que as pessoas acabavam adorando, se inclinando para eles, fazendo cultos aos ídolos, aquelas estátuas, aquelas imagens, aquilo ali seria imundo. Então a pessoa toca naquilo, se aproxima daquele negócio, era tido como imundo, teria que se purificar com água. E algumas pessoas também eram consideradas imundas, né? Por exemplo, os gentios eram considerados imundos. Então por isso que quando eles vinham das praças, e possivelmente, mesmo que ele não tivesse encontrado um gentil lá, mas o gentil pisou em algum lugar, botou a mão num armário lá, numa mesa, em alguma coisa, e você passou por lá. Então corre o risco de você ter tocado em alguma coisa que o gentil tocou e você se tornar impuro. Aí chegava em casa, borrifava álcool 70, tomava um banho de álcool 70 para garantir que água, né? Na verdade água, né? E que estava puro. Então os gentios, os samaritanos eram considerados impuros também por eles. E assim, se eles se passassem na rua e tocassem sem querer, né? Esbarrou ali. Imagina um alecrim da vida ali. A pessoa passou ali, dá licença, pá, aí tocou lá, cheio de gente, né, no mercado, aí ficou impura. Corre em casa, borrifa água ali e tudo mais. Os publicanos, eles não gostavam ainda que fossem judeus, mas eram empregados do governo, né, que eram coletores de impostos, eles acabavam sendo impuros. Outras pessoas que eram tidas como impuras e era correto, eram os leprosos, né, também que acabavam se afastando para esperar melhorar a doença ou morrer, né? Prostitutas também eram consideradas impuras. Os fariseus, em algumas mulheres, né? A mulher que tivesse, por exemplo, menstruada naquele período, o fluxo de sangue estaria, que tivesse filho há pouco tempo, né? Algumas vezes eles tinham também uns problemas com os saduceus. Ainda que na época de Jesus, eles às vezes se uniram para resistirem ou se oporem a Jesus, né? Mas sem Jesus ali, eles eram de alguma maneira inimigos entre si. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, por exemplo, né? Já os fariseus acreditavam. Os fariseus às vezes diziam que os saduceus eram impuros também. Eram briguentos ali, né? Então tinha isso aí. Agora imagina Jesus chegando. Jesus entra em cena e Jesus fez o quê? Ele teve com leprosos, os 10 leprosos que foram curados lá, por exemplo, né? Chegou lá leproso e tal, e Jesus vai e cura. Ele teve contato com publicanos, leproso era tido como impuro, publicano também era, e Jesus teve contato e chamou até um publicano para ser discípulo dele. Então publicano era também impuro, e Jesus teve contato com um, botou um para ser discípulo. Quando o Levi, que era o Mateus, né, aceitou o convite, né,
ficou feliz de tal maneira que fez uma festa em casa, uma refeição em casa, e trouxe outros publicanos e chamou Jesus para o meio deles, né? Então Jesus estava lá com os discípulos e no meio de publicanos, e o texto diz que além de publicanos, pecadores, que eram os mais variados que já havia, né? Jesus foi para aquela terra, dentro do nosso texto mesmo de Marcos. Jesus foi para aquela terra e encontrou o possesso lá de Gerazeno. Aquilo era a terra gentia. O Gerazeno não era judeu, era um estrangeiro, gentil. Teve contato com ele. E é mais uma pessoa impura, né? Há pouco tempo aí, naquela ocasião em que Jairo chega para pedir ajuda de Jesus, teve uma mulher com fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus, na roupa dele, foi curada. Mulher com fluxo de sangue é impura, e Jesus teve contato com ela. O próprio Jairo teve a filha doente, foi pedir socorro a Jesus. Jesus, vamos lá. Aí teve aquela situação da mulher antes, né? Aí Jesus se demorou. Quando chega lá, a menina já estava morta. Aí ele vai e toca. E tocar em cadáver, em pessoa morta, também é impureza. Então imagine, esses homens tinham todo esse cuidado, esse zelo, né, exagerado por pureza, purificação cerimonial, e Jesus chega e faz tudo contrário ao que eles pensavam, né? Faz tudo para ser impuro em relação ao que eles acreditavam. Toca em cadáver, mulher com fluxo de sangue, todo tipo de coisa. Imagine, então, Jesus era um impuro perante eles. Estava completamente fora dos padrões que eles adotavam e criam, né? Era bem complicado. Ele e os seus discípulos, né? Havia e há ainda, né? Livros dos judeus que falam exatamente sobre essa interpretação da lei, para detalhar o cumprimento da lei, que ele diz que é lei, né? Mas na verdade não é lei, são coisas que eles adotaram, além da lei, certo? Então, eles, talvez você vá ouvir alguém falando, ou ler um livro que ele chama de Mishnah, ou Talmud também. São documentos dos judeus que traçam todos os detalhes do comportamento, do cumprimento da lei, e esses ritos todos, tudo isso tem lá. E lá tem interessante o seguinte, que tem um textinho lá que diz o seguinte: se você tem alguns textos do livro, por exemplo, do profeta Daniel, e até no livro de Esdras, que foram escritos, esses pedacinhos, numa língua estrangeira. Não era uma língua hebraica, era a língua estrangeira, aramaico, em aramaico. Aramaico é uma língua estrangeira da época da Babilônia. Então, eles até consideravam impuro quem tocasse no livro, naquela parte escrita em aramaico, em estrangeiro. Certo? Tinha esses detalhes também. Se tocasse no livro lá, que era estrangeiro, eles também adotiam como impuro. Tem que se lavar, não sei o que e tal. Até a tradução, se você fosse traduzir para uma língua estrangeira, era tido como impuro. Então, já para você fazer a tradução para a língua deles, para a língua hebraica, aí não, aí você se tornava limpo. Tinha todos esses ritos, nunca teve isso na Bíblia, nunca teve isso na lei de Moisés, nada disso, né? Então tem essas coisas, eles tinham todos esses detalhes em que eles acreditavam, né? O propósito aparentemente era bom no início, né? Mas esse negócio se tornou muito pesado para eles mesmos e para o povo, né? A coisa ficou muito rigorosa, porque eles criaram coisas demais que não estavam realmente na escritura, não estava realmente na lei, e eles criaram uma religião, e Jesus chama isso de uma religião de aparências, porque criaram muitos ritos, né, aparentes, e se esqueceram da essência do mandamento e acabavam não cumprindo o mandamento e cumpriam aqueles ritos para trazer uma imagem de piedade, de que eram religiosos e de que eram pessoas bem próximas de Deus. E aí Jesus chama isso de hipocrisia. Tanto é que várias vezes ele diz hipócritas, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, justamente porque passava essa ideia de ser ator, né, de ser um disfarce. Ele apresentava uma cara diferente da realidade que estava no íntimo deles. Jesus
vai e apresenta uma acusação, uma crítica a essas pessoas. O versículo 7 aí do nosso texto, ele justamente diz assim, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Olha, Isaías, 750 anos antes de Cristo, já havia falado sobre os fariseus, né? E sobre o povo judeu daquela época também, que dizia o seguinte: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus agora traz luz para essa situação. Ele vai, confronta o erro, apresentando ali o cerne da coisa. Ele diz: vocês estão se preocupando com uma coisa aparente e estão esquecendo do que está lá no íntimo de vocês, que o coração de vocês de fato está muito longe. Vocês estão só cumprindo ritos, trazendo uma aparência, e o coração está longe. Aí ele cita Isaías no capítulo 29, diz assim: o Senhor disse, visto que este povo, 29:13, se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Olha só, essa situação que eles estavam enfrentando, Jesus enfrentou ali, trouxe luz para eles, os judeus já enfrentavam 750 anos antes, né? Os homens criaram mandamentos sob vamos dizer, talvez a proposta ou um aparente retorno à lei, dizer, não, é baseado na lei, a gente vai entrar nesses detalhes, vamos fazer isso, porque isso é que Deus se agrada. Eles alteraram a lei, modificaram, não foram para a raiz, para o que Deus queria realmente que eles fizessem, e criaram coisas. E aí Deus reprova, chama essas pessoas que estão falseando a verdade, né? A realidade é uma coisa, dizendo que vocês estão mascarando algo que era verdadeiro, que está no interior, botando uma máscara, vocês são hipócritas. É isso que Jesus colocou, né? E essas coisas eles muitas vezes fazem, interessante, né? Deixa eu ver aqui. Ele diz que, o textinho aí, que eles fazem muitas coisas mais. Deixa eu ver. Capítulo 7 aqui. Lá no versículo 13, ele diz, lá no finalzinho diz, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, no final, Jesus disse que muitas coisas eles faziam semelhantes. Então, isso aqui que Jesus vai citar é um exemplo apenas. Um exemplo. E ele diz, vocês fazem isso, muitas outras coisas semelhantes a essas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as normas, com aquilo que a gente cria baseado supostamente na Bíblia, na palavra, e não é verdade, né? Não é a verdade. A verdade é que está lá na palavra. A gente tem que se concentrar nela para entender a vontade de Deus ali. E não ficar criando regras. Às vezes a gente fica criando tantas coisas no mundo, né? E até no meio dito evangélico, se criam tantos subterfúgios, tantos detalhezinhos, criam-se tantas coisas que não estão na Bíblia, que na verdade estão criando uma outra religião. Não é a Deus que estão adorando. Não é a Deus que estão adorando. E ele diz que em vão me adoram. E Jesus diz que isso tudo não é simplesmente um engano, assim, você foi enganado. Não, eu acho que eu interpretei mal, na verdade não era assim. Ele disse que não é desse jeito. Ele disse, não, porque eu não entendo bem as coisas, aí eu interpretei mal, eu não compreendi bem, é por isso que eu fiz isso. Não foi de má fé, não foi de má vontade, não foi por mal que eu fiz isso, não. Jesus não está dizendo que foi desse jeito, porque de fato muitas coisas difíceis estão à nossa frente dentro da Bíblia ali, e às vezes a gente não consegue compreender perfeitamente. E às vezes a gente age, ou pensa, ou fala alguma coisa, achando que é verdade, mas no fundo não é. Mas foi um engano, eu me enganei nisso ali, eu realmente me confundi, não era aquilo que eu queria dizer, eu estava enganado, eu me enganei. Pode acontecer isso. Mas aqui, o que eles fizeram, foram coisas que eles fizeram de propósito, pensando em se beneficiar com aquilo. Veja aí. Jesus falou no versículo 6 que o profeta Isaías já havia profetizado a respeito deles, que eram
hipócritas, certo? Que eles honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe, o íntimo, a verdade é o que está lá no íntimo, no coração. A verdade é que eles estão longe, eles não querem saber de Deus. Eles apenas apresentam uma fachada, honrando a Deus com os lábios, mas no íntimo, a verdade é o que está no íntimo ali. Eles estão longe de Deus. Olha só. Aí a gente falou do que Isaías disse já no passado, né? Aí Jesus diz o que é que eles fazem. Jesus conhece os atos dele, conhece os atos nossos, conhece os atos de todas as pessoas que utilizam a palavra dele, ou utilizam o nome dele, ou a igreja dele, para fazer coisas de propósito que são erradas, com vistas ao seu próprio benefício. E disse-lhes, versículo 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pronto. Aí já está desmascarada aí a intenção desse povo. Deus tem um propósito, Deus tem um preceito, Ele estabelece isso na sua palavra, Ele já deixou isso claro, deixou registrado. Tem um preceito, tem um mandamento, tem a ordem de Deus, né? Tem um princípio lá. E algumas pessoas jeitosamente, o que é que significa jeitosamente? É que a pessoa já vai buscar uma maneira, o seu próprio modelo, e ele já sabe que aquilo ali é diferente do que a palavra está dizendo. A palavra de Deus está dizendo uma coisa, mas eu vou do meu jeito fazer um ajuste ali. Eu acho que Deus está errado. Eu vou fazer aqui desse jeito, que é assim que é o certo. Deus está errado. Né? Deus está errado. Então observa desde o início a conversa da serpente para a mulher, que ele jeitosamente foi deturpando a palavra de Deus. O preceito de Deus é: não coma da árvore. Você vai morrer se fizer isso. Aí a serpente diz: não, é isso não vai não. Você vai ter sabedoria, você vai saber, vai conhecer o bem, mas você vai ser igual a Deus. Quando Deus disse que eles iriam ser iguais a Ele, Deus nunca disse isso. Deus não disse que eles seriam iguais a Ele, nunca. Ele disse que se comer vai ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas vão morrer. E não queria ser igual a Deus. Jeitosamente a serpente vai articulando as palavras de modo a trazer engano, de propósito. Jeitosamente, aí ia dizendo, de propósito, montou todo o esquema para esconder a verdade. Certo? Então, muitas vezes a gente também corre o risco de jeitosamente esconder um preceito de Deus e a gente adotar uma maneira nossa de fazer. Não, mas isso eu acho que Deus não vai se incomodar com isso. Está lá na Bíblia que não é para mentir, não é para falar, mas isso é uma mentira santa. Né? Isso aqui é uma mentira do bem. Isso aqui é algo que Deus vai entender, vai compreender. Deus não muda, o caráter dele é perfeito, é santo. Se é para não tirar as coisas dos outros, não tire, simplesmente isso. Não arranje um jeito de dizer, não, ele não roubou dos outros. Tinha um ditado que eu ouvia quando era criança, quem ladrão que rouba ladrão tem... Né? Era uma coisa que eu ouvi quando eu era criança. Até hoje parece que é verdadeiro, né? Assim, tá valendo isso? Então, mas quando é que Deus disse isso? Para dizer assim, não, pode roubar do ladrão, não tem problema não, já que ele roubou do outro, né? Você pode roubar do outro. Não tem isso. Roubo é roubo. Né? Não, é um ladrão, não, ele já roubou dos outros, eu vou tirar dele mesmo. Deus vai entender isso. A gente vai criando o nosso preceito jeitosamente. Porque o jeito não. Eu sempre fui roubado por ele. Sempre tira dos outros. Por que eu não posso? Não é justo? Não, pense bem. Não é justo eu tirar só um pouquinho daquele que me roubou tanto, que roubou o povo lá. Né? Então a gente pode começar a criar determinados preceitos na nossa mente, algumas regrinhas, que estão, pode até fazer um certo sentido, né? E trazer um certo ar de justiça, ou de equilíbrio, de verdade. Mas não é verdadeiro. No íntimo a gente sabe que isso é errado. Não, mas foi uma mentirinha bem sutil, só para o bem. Né? Não faça isso, porque isso não é o que Deus diz. Né?
jeitosamente, eles rejeitam o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Então aqui Jesus sempre faz o contraste entre o preceito de Deus e a tradição que eles mesmos criaram. Eles criaram as regras dele, a tradição deles. Não foi uma tradição que, segundo eles, veio de Moisés para lá, que alguns até acham, não, essas regras que eles adotaram foram regras passadas de geração para geração, desde a época de Moisés. É como se Deus tivesse dado a lei escrita e deu uma tradição oral para eles, falando, e eles deveriam seguir essas tradições. E Jesus está rejeitando essas coisas aqui. Vocês estão esquecendo, o preceito de Deus é o que é a verdade. É isso que Deus estabeleceu. O preceito está claro, registrado. Ele não está aprovando uma tradição que possivelmente teria sido passada de Moisés para os outros ali. Está dizendo que o que está escrito é o que você deve seguir. Não vá se ater a tradições dos homens. Ele diz, vossa própria tradição. Não é a tradição sua, não é Deus não. Às vezes a gente quer seguir uma tradição, tem gente que defende essa história de uma tradição do povo, mas se essa tradição que é legítima, que pode até ser legítima, verdadeira, legal, é algo decente, correto e é compatível com a palavra de Deus, não vejo problema. O negócio é quando essa tradição faz com que a pessoa rejeite, invalide aquilo que Deus disse claramente no seu preceito escrito lá. Quando Deus se fala para Josué, né, quando Moisés explica para Josué, então somente se preocupe em obedecer e seguir o que? A tradição que está escrito nesse livro, o preceito de Deus, a verdade está lá escrita. Se ocupe nisso, só faça isso, só obedeça ao que está escrito. Deus não deu margem para uma história de uma tradição que ele eventualmente tivesse passado lá no monte para Moisés e que era para passar para as pessoas. Umas tradições aí. Ele diz, olha o que está escrito no livro. Siga isso e você vai ser bem sucedido. Não invente a coisa não. Era isso a preocupação dele. Não tinha margem para tradição desse tipo. No Novo Testamento tem até algumas coisas que o apóstolo Paulo fala de tradição para a igreja, mas a tradição que já era bem ali, a tradição da obediência à palavra, a tradição de obedecer, de seguir os preceitos da palavra de Deus. Entende? Os costumes que eles tinham, não eram costumes antigos que eles criaram, era aquilo que era já da Bíblia mesmo, tanto do Antigo Testamento que eles herdaram, aquilo que poderia ser preservado, que deveriam ser preservados, como especialmente aquilo que eles aprenderam de Cristo. Porque até aquele momento eles estavam agora registrando isso, documentando, né? Escrevendo, olha, igreja, é assim, Jesus falou, passei para vocês o que eu recebi, que Jesus Cristo morreu, não sei o quê, e tendo pego o pão, deu graças, partiu, deu todo o detalhamento. Até então eles não tinham ouvido isso. Até porque o escrito de Paulo foi antes da escritura do Evangelho. Mas eles tinham uma tradição oral, que era o que? No dia da ceia lá, da Páscoa, Jesus fez isso. Eles não tinham escrito ainda. Só ali Paulo começa a escrever, depois os evangelistas também escrevem. Entende? Então havia uma tradição passada oral para eles, mas porque não tinha nada escrito. O que Jesus fez, da cruz, todos os fatos relacionados a Jesus era passado oralmente, até começar a ser escrito no Novo Testamento. Não foi assim, simultâneo. Foi acontecendo e os escritores passando, né? Lucas só veio conhecer isso depois, foi que escreveu o Evangelho, entende? Então havia uma passada de tradição, mas era dos fatos, dos ensinos verdadeiramente passados por Jesus. Quando você ouvia essa história da tradição que Paulo fala lá no Novo Testamento, era isso, ele falando do Evangelho mesmo, só que ele não tinha nada escrito ainda, as coisas que Jesus realmente fez e ensinou para fazer. E aqui Jesus diz que eles estavam trocando o preceito de Deus, que era a escritura, por tradições deles mesmos. E eles estavam rejeitando, reprovando isso. Estavam burlando a lei, burlando o que estava escrito para buscar algum tipo de proveito. Quando se burla, né, quando se adultera alguma coisa assim, é porque tem alguma coisa de interesse ali, né? E muitas vezes as pessoas fazem alterações de interpretação nas leis para buscar alguns interesses. Você vê, até nos nossos sistemas de leis, aqui no Brasil e em outros lugares deve acontecer,
acontecesse também, que o homem é pecador em todo lugar. Você encontra, às vezes, uma maneira de entender a lei quando ela foi feita. Não estou dizendo que toda lei é correta, não. Muitas leis são feitas de forma injusta, incorretas, buscando atingir, beneficiar alguém e prejudicar outros. Outras são corretas, fazem sentido e tudo. E às vezes essas leis estão funcionando, numa boa, está todo mundo lá. Aí chega algum interessado em alguma coisa em relação àquela norma, e aí os tribunais, os magistrados que interpretam e aplicam a lei, dizem, não, agora a gente não precisa aplicar a lei como ela é escrita, porque o propósito dela naquela época era outro, mas hoje a gente pode adotar um outro tipo de interpretação. Aí a lei deixou de ser lei, né? Aí cada um vai dizer agora, o juiz vai ser livre para escolher o que fazer. A lei não é bem isso, vai ser outra coisa. Hoje em dia já tem muito disso, né? Então aquilo que na Constituição brasileira era uma coisa respeitada há muito tempo e tal, hoje os próprios julgadores que analisam as coisas da Constituição, não, mas hoje a gente tem que interpretar de acordo com o contexto atual. E mudam a lei para atender alguns interesses, algumas pressões de grupos sociais ou de algumas pessoas, né? Então, infelizmente, isso acontece em todos os aspectos, né? Então, às vezes a gente corre o risco também de fazer distinção. Uma pessoa cometeu um problema na igreja, fez um pecado assim, foi tratado de um jeito. Outra pessoa cometeu a mesma coisa, do mesmo jeito, e é tratado de uma outra forma. Olha o risco aí. Não, mas é porque naquela época, não sei o quê, a norma não é bem assim, porque tem o quê? Por quê? Qual é a diferença? Vamos tratar de forma equânime. Não, foi errado o tratamento daquele outro por conta disso. Aí está certo. Mas se não for, é para fazer aquilo que é certo. Vai criar subterfúgio para fugir da verdade. A verdade é a verdade. E Jesus está mostrando agora para essas pessoas, não vai dar tempo, ele vai dar um exemplo bem claro para mostrar que eles estavam fazendo exatamente isso que eu acabei de dizer, pegando um preceito de Deus e substituindo por uma tradição que eles mesmos adotaram, que eles mesmos criaram. Jesus vai mostrar para eles, vai desmascarar e ao mesmo tempo instruir, né? Vai dar essa instrução, vai clarear agora para todos, né? Todas as pessoas, tanto para os fariseus e escribas que estavam acusando Jesus ali, como naturalmente os discípulos que estavam acompanhando toda essa conversa, estavam ali perto, ouvindo tudo isso, né? E o povo também, que tinha pessoas dali que estavam ouvindo lá naquela região da Galileia, né? Eles vieram da Judéia para procurar meios de acusar Jesus, e Jesus é que traz a acusação contra eles, né? Traz a condenação contra eles em virtude do erro deles. Eles vieram acusar Jesus de uma coisa, e Jesus pega aquela mesma coisa e reverte a situação, mostrando que eles é que são culpados daquilo ali, né? Então, a gente está vendo aqui, né, Jesus trazendo, Marcos querendo ensinar para os romanos, os gentios e nós hoje aqui, como Jesus veio explicar, trazer luz, trazer uma explicação, a interpretação correta daquilo que Deus havia falado no passado, no Antigo Testamento, né? A lei, coisas que o homem, né, os judeus, deturparam, contaminaram, adulteraram a lei para atender os seus próprios interesses. E muitas vezes interesses são ambiciosos para trazer conforto para si, e isso normalmente tem a ver com também aquela ganância por dinheiro, por bens materiais. Muitas vezes está associada a isso. Quando a gente busca essas coisas, interesses de deturpar a verdade, de contrariar a verdade, porque tem outros interesses ali por trás, e muitas vezes os bens materiais estão ali, né? Então a gente vai acompanhar a explicação do Senhor, né? Próxima semana a gente trata disso aí, sobre o exemplo que ele vai dar de coisas que eles faziam, vai mostrar para eles claramente, que a gente possa, resumidamente, né, ter sempre em mente aqui que ele quer trazer um conforto para os
os gentios que não obedecem às tradições dos judeus da maneira como eles obedecem, né? E mostrar que muitas vezes os homens são gananciosos e tendenciosos a deturpar a verdade. A gente não pode cair nessa armadilha como a mulher caiu lá, né? na conversa jeitosa da serpente. A gente não precisa entrar nesse caminho, mas a gente seguir a verdade. A verdade é uma só. Tá lá, o preceito de Deus é esse, e é isso que a gente deve seguir, certo? Porque pode ser que as pessoas mudem as coisas, mas um dia vai ter o retorno e Deus vai dar o feedback. Muitos anos se passaram desde quando os judeus saíram do exílio, né? Estavam no exílio, voltaram e começaram a criar as normas deles, as tradições deles, que pareciam ser perfeitas. As pessoas tinham aquilo como lei de Moisés, as pessoas tinham aquilo como, se obedecesse aqueles preceitos, aquelas regras, estavam obedecendo a Deus plenamente. Os fariseus se achavam o top das galáxias, irmã Graça, porque obedeciam plenamente a cada uma daquelas regrinhas que eles haviam criado ao longo de muitos anos. E o tempo passou e todo mundo adotou isso como verdade. O que é que acontece? Pensavam que não vinha o feedback de Deus. E veio. Deus nasce, menino vos nasceu, é Deus conosco e vai dizer: vocês estão errados. Da mesma forma, os erros que os homens hoje em dia estão cometendo, deturpando os preceitos de Deus, desprezando o que Deus disse e criando suas próprias normas, contrariando os preceitos de Deus, eles pensam que vão ficar com isso infinitamente. Vai chegar um dia em que Cristo volta e vai apontar o dedo para eles: vocês estão errados. Do mesmo jeito vai acontecer, não com os mesmos atos ali, mas ele vem para julgar tudo isso. Cristo veio e desmascarou. Cristo vai voltar e vai desmascarar todos esses erros e desmandos que os homens, que têm algum tipo de poder e de força para criar e manipular leis, normas e modificar as leis de Deus, e vão receber esse retorno da parte do Senhor, esse feedback, dizer: estão errados. Que a gente possa ficar na palavra, na verdade, seguir a verdade. Amém? Senhor nosso Deus, agradecemos pela sua grande bondade para conosco em nos conceder esse privilégio de termos a tua palavra, que é a verdade, à nossa disposição para podermos analisar, estudar, ler, que o Senhor aplique em nossos corações a tua palavra, que jamais nos desviemos dela, Deus, e não deixemos que as influências, as forças do mundo tirem de nós a verdade, que o Senhor nos ajude a sermos firmes em viver de acordo com a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse momento agora, cantando esse hino. Só lembrando, quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. E vamos continuar com o nosso propósito de 20 horas não, quarta-feira especial, né? 7 horas, que nós vamos estar fazendo um momento aqui de oração pelo nosso país, né? E lembrando que a gente está com esse propósito desde o dia 1º de setembro até quarta-feira, de todos os dias orarmos pelo país, pelas autoridades, orar pelo que precisa, né, ser mudado na nossa nação, e que possamos fazer boas escolhas, mas que o Senhor tenha misericórdia do povo dele também. Vamos ficar em pé. 7 horas, quarta-feira. Em Jesus confia,
percebi que estava. Oi? Mais uma vez, já? Começar? Matheus, pode passar aqui para a Marisa poder. Vou falar também. Vamos começar, né? Do início. Em Jesus confia, sua lei observar, porque gozo que bênção que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo faz que a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. No seu rosto brilha, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e confesso em amor, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ter o nosso momento de confraternização.